Vamos lá, gurizada. Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como vocês fazer a conversão de milímetro para polegada. O que vocês têm que levar em consideração antes de fazer a conversão? A polegada fracionária, ela tem 128 divisões. Quer dizer o quê? Que a menor divisão que vocês vão encontrar é dividir 25,4 por 128 partes, certo? Isso é a menor variação de polegada que vocês vão encontrar de forma fracionária. Por isso que se inventou a polegada milesimal depois. Mas isso é conteúdo para outro vídeo, para falar de polegada milesimal. Então, o 128 é a menor divisão que vocês vão encontrar usual de polegada fracionária. O que vocês têm que levar em consideração também? Todos os denominadores de frações de polegada vão ser múltiplos e submúltiplos a partir do 128. Então, vocês vão ter o quê? 128, 64, 32, 16, 8, 4 e 2. Certo? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, esses 7 valores são os denominadores possíveis em uma fração de polegada. Qualquer valor diferente desses não existe, é uma fração de polegada inexistente ou errada, basicamente, depois que vocês realizarem a conversão. Então, sempre que vocês converterem milímetro por polegada, o denominador dessa fração tem que ser um desses 7 valores, certo? Se fechar uma fração com um denominador 3, está errado. Ela é considerada uma fração matemática, mas não é considerada uma fração de polegada, certo? 2 exemplinhos para a gente fazer a conversão. Primeiro, 9,525 milímetros. A gente vai converter ele para polegada. Como que a gente vai fazer essa conversão? A gente vai estar dividindo esse valor por 25,4, que é o valor equivalente a uma polegada. Esse valor fica entre parênteses, porque é a primeira etapa do processo, que tem prioridade para vocês fazer. Multiplicar ele por 128 e manter ele sobre 128 para gerar a fração. Então, lembrem que o 128 é a quantidade de divisões de uma fração de polegada. Então, ele serve como referência para a gente fazer o cálculo. E o 25 que está aqui é o valor em milímetros de uma polegada, que a gente vai estar fazendo uso da referência dele aqui. Então, a gente vai fazer o quê? A primeira parte que está entre parênteses, 9,525 dividido por 128, vai gerar para nós 0,375 multiplicado por 128 sobre 128, certo? Feito isso, 0,375 vezes 128, vocês têm 48 sobre 128. E aí, regra básica da matemática, simplificação. Vocês podem simplificar sempre a fração por um número que vocês acharem melhor, certo? Lembrando que vocês precisam fazer numerador e denominador divididos pelo mesmo número. Aqui a gente utiliza o 2 porque é o mais fácil, né? Para vocês não ter que pensar muito, se torna mais fácil. Mas vocês podem trabalhar com 4, 6, 8, 10... O que vocês conseguirem fazer de divisão pode ser feito. Então, vocês vão chegar num valor aqui de 24 sobre 64. Dividido por 2 de novo, vocês têm 12,32. Dividido por 2 de novo, vocês têm 6,16. Dividido por 2 de novo, vocês chegam a 3/8. 3 dá para dividir por 2? Não dá. 8 dá. 3 dá para dividir por 3? Dá. 8 não dá. Então, vocês chegam no resultado final de 3/8 de polegada. Então, esse é o método de vocês fazer a conversão. Só isso. Simplificou, chegou no menor valor possível da simplificação, acaba o cálculo de vocês. Outro exemplo, 46,04. Agora, vocês têm 2 possibilidades para estar realizando esse cálculo. Primeira e mais simples, vocês vão pegar esse valor e dividir ele por 25,4, que é o valor equivalente a uma polegada. Vocês chegam num resultado de 1,81
25, colocar todas as casas decimais aqui, né? 8, 4, 3. Esse é o valor que vocês chegam dessa divisão. Vocês precisam utilizar todas as casas que a calculadora, o celular que vocês estiverem usando vai dar para vocês. Por quê? Porque vocês vão ter arredondamentos futuros. Então é bom que vocês não arredondem agora. Esse valor quer dizer o quê? Que vocês têm aqui o 1, ó, uma polegada inteira já. E mais 0,80 e alguma coisa de polegada. Então vocês já podem tirar esse 1 do cálculo de vocês. Quer dizer aqui, ó, uma polegada já é certeza que vocês têm, certo? E vocês têm mais 0,81259843. Esse é o valor que vocês vão descobrir, certo? Então vocês vão só manter ele aqui, ó, vezes 128 sobre 128. Mesmo processo que o de cima agora. Então, esse valor multiplicado por 128, vocês vão ter 104,01, se não me engano. Vocês vão estar fazendo isso aqui, certo? Multiplicou, o 128 de baixo ele não serve para divisão, ele só serve para vocês trabalhar como denominador. Ele sempre vai se manter 128 até chegar na simplificação. Vocês não podem simplificar uma fração com valor com vírgula, então vocês precisam fazer o arredondamento, seguindo a regra da matemática, 104 sobre 128. E aí vocês fazem a simplificação por 2, enfim, como a gente comentou no exemplo anterior. Vamos fazer tudo por 2 para se tornar fácil para vocês entenderem. 52, 64, por 2 de novo, 26, 32, por 2 de novo, 13, 16. Conseguem simplificar ainda? Não, porque vocês têm um valor par e um valor ímpar, então vocês não conseguem. Então o cálculo de vocês acaba aqui. O que a gente tinha feito? Está aqui, ó, uma polegada. A gente separou do resultado e os 13 e 16. Então agora a gente só soma. Traz aqui no fundo uma polegada e os 13, 16. Uma polegada é o equivalente ao que a gente tinha antes da vírgula e os 0,8125 se tornou equivalente a 13, 16 avos de polegada. Então, somando tudo, a gente chega nesse resultado de uma polegada e 13, 16. Certo? Esse é o cálculo mais fácil. Vamos para o segundo modelo. Vou deixar esse aqui de lado. A gente vai fazer o mesmo cálculo, os mesmos 46,04, porém utilizando todo o valor, sem dividir o valor em duas partes ou sem fazer duas contas, fazendo apenas uma conta. Então vocês seguem a mesma regra. 46,04 dividido por 25,4 entre parênteses vezes 128 sobre o 128 do denominador. Então vocês vão ter aqui 1,8125984,3 sobre 128 aqui vezes o 128. Lembro vocês, não arredondem esse valor antes de multiplicar por 128. Nesse exemplo, dá um arredondamento pequeno, dá um valor de 232,012. Então é óbvio que vocês vão arredondar para 232. Porém, dependendo do valor que vocês tiverem aqui, que a calculadora de vocês der, e vocês fizerem esse arredondamento antes de multiplicar por 128, pode dar uma variação muito grande. E aí vocês vão ter um problema de arredondamento no final e vocês vão chegar a um valor de fração inexistente ou um valor de fração de polegada que não existe, certo? Então, vocês vão fazer o arredondamento depois de multiplicar pelos 128. Vocês chegam em 232,012 sobre 128. Feito o arredondamento, seguindo as regras da matemática, 232 sobre 128. E agora mesmo o processo de sempre. Simplifica. Vamos simplificar por 2 aqui também, para facilitar para vocês o entendimento. 116 sobre 64, divide por 2 de novo. 58 por 32,
divide por 2 de novo, vocês chegam num resultado de 29/16. Acabou o cálculo aqui. Por quê? Porque vocês têm um valor ímpar e um valor par. Porém, vocês chegam num valor de fração imprópria. Numerador maior que denominador. Vocês nunca vão encontrar um valor de polegada representado desse formato. Então, esse cálculo é um pouquinho mais complicado por vocês ter que transformar essa fração imprópria em uma fração mista. Como que vocês vão estar fazendo isso? Bem simples. 29 dividido por 16. Regrinha básica de divisão manual, né? Sem vocês fazerem uso da calculadora. 16 vezes 1, não dá para mim dividir 29 por... No caso, vocês dividindo 29 para 16, não dá para dividir por 2, dá para dividir só por 1 e vai sobrar alguma coisa. 1 vezes 16, 16, sobra 13. E aí vocês não vão estar usando vírgula, vocês só vão chegar nesse resultado. O que vocês vão ter aqui? Ó? O 1 é o quociente da divisão. O quociente da divisão vai ser o valor inteiro de polegada. Então, vocês vão ter uma polegada inteira. O 13 é a sobra da divisão. A sobra da divisão passa a ser o numerador. E o 16, aqui em cima, vou fazer ele de azul. O 16 é o divisor. O divisor vai ser o denominador da nossa fração. Então, vocês chegam a uma polegada e 13/16. Olhando para esse exemplo, vocês chegam no mesmo resultado do exemplo anterior. Qual é a diferença? Aqui vocês precisam fazer esse jogo de transformar a fração imprópria em uma fração mista. Lá em cima vocês não precisaram fazer isso porque vocês dividiram o cálculo e depois vocês só juntaram ele no final. Mas vocês chegam no mesmo resultado. Então fica a critério de vocês o que vocês querem estar fazendo uso. Certo? Qualquer um dos métodos, vocês chegam no mesmo resultado. Aí vai a critério de cada um o que achar mais fácil. Certo, gente? Outra coisa que eu não comentei com vocês antes é a possibilidade de vocês fazer um cálculo usando 5,04, essa constante. Então, a gente vai fazer o exemplo do 9.525 utilizando esse 5,04. Da onde que sai esse 5,04? Vocês tinham lá no primeiro exemplo, 9,525 dividido por 25,4 vezes 128 sobre 128. Certo? O que acontece agora? Vocês não vão mais estar utilizando esse 128 e nem esse 25,4. Por quê? 128 dividido por 25,4, vocês chegam num resultado de 5,0397 e mais um punhado de número. Isso aqui arredonda no 5,04. Então, vocês podem fazer direto 9,525 vezes 5,04 sobre 128. Em vez de fazer a divisão por 25,4 e depois multiplicar por 128, desculpa. Vocês já chegam direto nesse resultado que vai fechar 48,128. E é só você simplificar até chegar no resultado final de 3/8. Muito mais simples, né? Porém, vocês têm um empecilho. Qual é o empecilho? Esse valor de 5,04 é aconselhável que vocês usem para valores pequenos. Como valores pequenos? Por exemplo, 30 milímetros, 40 milímetros, até 50 milímetros ele se torna usual. Por quê? Valores ou dimensões muito grandes que vocês precisam fazer um cálculo. O valor do arredondamento, ó, aqui vocês tinham 5,0339 no caso, vocês arredondaram para 5,04. Você já tem um arredondamento aqui. Vocês lembram que vocês têm a possibilidade de fazer o arredondamento depois de elaborar essa parte do cálculo de novo. Então, um arredondamento aqui, mais um arredondamento aqui, vocês têm muito arredondamento, chegando num resultado final diferente do que é o certo. Então, esse valor de 5,04 que a gente está utilizando aqui, ele é aplicável para valores de milímetro pequenos. Por exemplo, 10 milímetros,
30, 40, até uns 50, 60, vocês conseguem estar fazendo isso tranquilo, que não vai estar dando muita variação de arredondamento. Ah, por exemplo, eu quero converter 400 milímetros em polegada. Aí você já tem esse empecilho, que esse pequeno arredondamento aqui vai estar dando uma grande diferença no resultado final. E aí vocês não chegam num resultado adequado a essa conversão. Então cuide com isso. Então vocês podem estar utilizando o 5,04, essa constante, para valores pequenos, e para valores grandes vocês utilizam a fórmula básica. Ou vocês utilizam a fórmula básica para tudo, que vocês chegam no mesmo resultado. Só cuidem com essa questão.